Olá, pessoal! Chegou esse domingo, nosso grande dia para fazer uma grande prova de segunda fase em Direito Penal. Tenho certeza aí que você foi muito bem preparado. Já conversamos a respeito daquelas questões envolvendo as dúvidas. Eu não me preparei o suficiente, não estudei o suficiente. Sim, você estudou tudo aquilo que deu. E agora, vamos fazer essa nossa prova com o espírito de fazer a melhor prova possível, porque hoje é dia de, ao final, você sair com a sensação de dever cumprido e a aprovação. Sou o professor Michel Knowlsacing. Professor, você está de terno no domingo? Não, não estou de terno no domingo, não. O curso pediu para eu fazer essa gravação com antecedência, para poder colocar essa super revisão para vocês nesse domingo, meia horinha só para a gente ver os principais pontos da prova. Então vamos começar lá. Vou começar falando da queixa-crime. Vamos lembrar então, pessoal, o que nós vamos fazer para a identificação da queixa-crime. Primeiro, nós vamos ter um enunciado que não tem processo. Isso significa, o enunciado não vai falar para nós da existência de queixa ou de denúncia. Além disso, o crime vai ser de ação penal privada. Se não for crime de ação penal privada e for crime de ação penal pública, o enunciado vai deixar claro para nós uma inércia do Ministério Público. E por fim, nós vamos ter ainda que você é o advogado da vítima. Qual que é o endereçamento? Para o juiz da vara criminal tem que tomar cuidado com aquelas hipóteses de concurso material de crimes. De qualquer forma, vamos cuidar com o seguinte, hein? Primeiro, se a pena máxima do crime fica em até 2 anos, juizado especial criminal. Segundo, se ficar superior a 2 anos, nós vamos ter para a vara criminal. Outro detalhe, 1000 asteriscos aqui. E se a queixa-crime envolver violência doméstica contra a mulher? A vítima do crime foi violência doméstica contra a mulher. Nós vamos endereçar ao juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, mesmo que se trate de infração penal com pena máxima igual ou inferior a 2 anos. A estrutura da queixa-crime, nós vamos lembrar só do seguinte, hein? No preâmbulo, vamos lembrar que a qualificação do querelante é completa e você necessariamente precisa citar a procuração com poderes especiais. Artigo 44 do Código de Processo Penal, você também tem a questão de qualificar integralmente o querelado, o réu na ação penal. Na estrutura, na forma dessa peça, dentro do direito, vamos falar de conduta típica, ou seja, a primeira coisa é quais os crimes eu vou imputar. Depois disso, causa de aumento de pena e se existir concurso de crimes. Nos pedidos, se você está endereçando a sua queixa-crime para o Juizado Especial Criminal, pedido de audiência preliminar, artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Se for juiz da vara criminal ou até mesmo juizado de violência doméstica familiar contra a mulher e o crime for contra a honra, a gente aplica o artigo 520 do CPP e pede a audiência de conciliação. No mais, você vai pedir o recebimento da tua queixa, a citação do réu, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, a condenação do acusado, você vai pedir ainda vistas ao Ministério Público, conforme no artigo 45 do CPP, e a fixação de valor mínimo de indenização. E não esqueça o rol de testemunhas. Próxima peça, a resposta à acusação. Na resposta à acusação, nós vamos ter os seguintes elementos de identificação. O enunciado vai falar para nós em denúncia, recebimento, citação e não vai ter acontecido mais nada. Lembrando que o mais nada principalmente significa ausência de interrogatório. Aí nós vamos ter então a resposta à acusação, fundamento 396 e 396A. Na tempestividade nós temos o prazo de 10 dias. Esses 10 dias conta a partir da citação, lembrando que esse prazo a gente conta lá na fórmula do 798 do CPP. Pegamos o dia seguinte, desde que o dia seguinte seja dia útil, começa a correr e não para mais. Dá uma olhadinha lá no 798 do CPP se tiver dúvida em relação ao prazo hoje, está tudo marcado. Aí nós vamos então para a forma da peça, nós vamos ter as preliminares. Essas preliminares quais são? Na resposta à acusação são as nulidades 564 CPP, prova ilícita 157 CPP e rejeição de denúncia 395 do Código de Processo Penal. Passado isso, para onde nós vamos? A absolvição sumária. Mas qual a absolvição sumária? A do 397 do Código de Processo Penal. E aí você vai olhar então para tipicidade, antitipicidade, culpabilidade e extinção de punibilidade. Está tudo lá no 397, inciso 1, 2, 3 e 4. Depois a gente pode pedir desclassificação, o Superior Tribunal de Justiça admite, então nós vamos procurar a tese de desclassificação. Terminando a desclassificação, vamos ter que falar de pena? Não, porque depois da resposta à acusação não tem sentença. Então aí o que acontece? Nós vamos para os pedidos. Quais são os pedidos? Primeiro, pedir preliminar, depois pedir o mérito e, por fim, produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial
a oitiva das testemunhas, arrolar as testemunhas na resposta à acusação. Se você não der um branco na hora, lembra que o 396A está lá com a ajuda para você que você precisa. Depois disso, a gente vem para as alegações finais por memoriais. Para o 43º, confesso para vocês que é uma das minhas peças favoritas. Eu acho que é uma grande chance de cair a alegação final por memorial. Vamos lá na alegação final por memorial. O enunciado vai ter narrado para você a ocorrência de um processamento em que você vai ter tido a oitiva das testemunhas, testemunho de acusação, testemunho de defesa, peritos e, por último, o interrogatório. Ah, professor, mas e se inverter a ordem? Se teve interrogatório e, tendo interrogatório, teve manifestação do Ministério Público sem que tenha sido prolatada uma sentença, a gente fala em alegação final por memorial. Qual é a tempestividade? 5 dias. Qual que é o fundamento da peça? 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único. E aí, o que nós vamos ter de teses possíveis? Preliminares, nulidade, prova ilícita e extinção de punibilidade. A partir da alegação final por memorial, a extinção de punibilidade passa a ser uma peça, passa a ser uma tese preliminar. Depois disso, você vai ver que embaixo do teu artigo 403, parágrafo 3º, tem uma remissão ao 386 do CPP, para nós procurarmos as teses de absolvição lá do 386 do CPP. E depois ainda nós temos a possibilidade de desclassificação. O que vai mudar em relação à alegação final? Como depois da alegação final existe uma sentença, existe uma possibilidade do teu cliente ser condenado, nós temos que falar das penas. E aí o que nós vamos falar em relação às penas, tá? Nós vamos lembrar que o esquema de pena está lá estruturado no artigo 59, inciso 2, 3 e 4. Então a gente começa olhando para o artigo 59 e lá no 59, inciso 2, nós temos em primeiro lugar a quantidade. Você vai para o 68 e vai fazer o critério trifásico da pena. Nós vamos passar pela pena base, atenuante, agravante e causas de aumento e diminuição de pena. Voltamos para o 59, vamos lá para o inciso 3º, regime. Regime está no 33, parágrafo 2º do Código Penal. Fique atento às súmulas que nós fizemos as remissões para vocês. Por fim, substituição da pena, artigo 44 e artigo 77, que fala da suspensão condicional da pena. Detalhes importantes no seu pedido. Você vai pedir preliminar, você vai pedir mérito, vai pedir pena. Só que não cabe aqui mais pedido de provas. Nós vamos apresentar essa peça no prazo de 5 dias, contados a partir da intimação. Fui intimado na quinta, meu prazo começa a correr na sexta, ou seja, se for dia útil, começa a correr, vai até o fim. Na sequência, nós vamos falar da apelação. Apelação cai. Apelação cai. Apelação cabe de condenação, absolvição e impronúncia, tá? Apelação que, na minha visão, também é mega favorita ser cobrada de você, né? Ela está entre as favoritas, sim. Condenação, absolvição e impronúncia. Na apelação, nós vamos ter 2 petições. Uma petição de interposição que é endereçada ao juiz da vara criminal da comarca ou o juiz federal que proferiu aquela decisão. Lembrando que a interposição sempre é para o juiz que sentenciou o caso. A gente vai fundamentar essa apelação com fundamento no 593, inciso 1 do CPP. Mas, professor, se eu estiver apelando de uma decisão de impronúncia, você usa o 416 do CPP. Aí você vai para as razões endereçadas ao egrégio tribunal, aí você vai ter aqui, né, você vai ter as razões para o egrégio tribunal, e o fundamento dessas razões vai ser o 5931 e 600 caput do CPP. Se porventura o 416 também, você vai usar o 600 caput do CPP. A tempestividade, você vai ser intimado da sentença, então vai ser 5 dias, conforme o 593 caput do CPP. Aí na sequência nós vamos ter estrutura da peça. As preliminares da apelação são as mesmas preliminares das alegações finais por memoriais. O mérito da apelação são o mesmo mérito das alegações finais por memoriais. O pedido só que nós temos que memorar isso, porque sempre é motivo de pontuação. Nós vamos pedir o conhecimento e o provimento desse recurso. A respeito de condenação, de apelação ainda, deixa eu destacar para vocês a questão da apelação do GCRIM. A apelação do GCRIM é para decisões proferidas pelo Juizado Especial Criminal. Qual o cuidado eu vou ter? Eu não vou fazer a apelação do Juizado Especial Criminal se só tiver a palavra juizado, porque nós podemos ter o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então não cabe a apelação do GCRIM com base no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, nos casos de condenação proferida por juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se a condenação for do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós vamos aplicar a regra do 593, inciso 1
581 do CPP. Não vai ser a do 82 da Lei 9.099 de 95, ok? Então, o artigo 82 da Lei 9.099 de 95 é quando o GCRIM julga. E o que o GCRIM julga? É infrações penais de menor potencial ofensivo. Pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Qual que é o outro detalhe da apelação do GCRIM? Está lá no teu artigo 82. Eu endereço essa minha interposição para o juizado, para o juiz do juizado especial criminal, seja federal, seja estadual, e as razões serão para a turma recursal. Outro detalhe, o fundamento é o artigo 82 e o prazo da apelação do GCRIM é o prazo de 10 dias. Aí nós vamos para uma outra peça. A outra peça que eu quero destacar para vocês aqui são as contrarrazões de apelação. Vamos lembrar que eu também acho que contrarrazões não seria uma surpresa se fosse cobrado. Nas contrarrazões de apelação, nós temos aqui uma situação em que você vai ter uma sentença, a defesa não recorre, ou seja, transita em julgado para a defesa está satisfeita com a sentença, mas a acusação recorre e vai constar ainda que a acusação recorre, traz os motivos da reforma e aí nós vamos apresentar então as nossas contrarrazões. Pessoal, as contrarrazões também serão em duas peças. Uma peça de apresentação das contrarrazões endereçadas ao juiz que proferiu a sentença e a outra peça que é as contrarrazões endereçadas ao Tribunal de Justiça. As duas com fundamento no artigo 600 caput do Código de Processo Penal, tá? A estrutura das tuas contrarrazões. Primeiro, que nós vamos ter a tempestividade, o prazo é de 8 dias, artigo 600 caput do CPP. Na sequência, nós vamos lembrar nas preliminares. E o que nós temos que tomar cuidado com as preliminares das contrarrazões? As contrarrazões têm como preliminares a adequação, ou seja, o recurso que foi interposto é o recurso correto. 2, a legitimidade, artigo 577 caput, ou seja, quem interpôs o recurso pode interpor, está dentro da hipótese do 577. 3, além da tempestividade, o interesse recursal, ou seja, esse recurso na prática processual vai trazer algum interesse jurídico para a parte que está recorrendo. E por último e mais importante, tempestividade. Lembra de contar o prazo da outra parte, ou seja, o Ministério Público interpôs esse recurso no prazo? Se não interpôs, a gente vai alegar não conhecimento do recurso pela intempestividade, ok? No mérito, nós vamos rebater os argumentos trazidos pela parte recorrente. Os seus pedidos você é do contra, então você vai pedir o não conhecimento e o não provimento. Prazo 8 dias, tá? Além disso, tá? A gente tem ainda o recurso em sentido estrito. Qual que é a lógica? Eu vou primeiro no CAI, condenação, absolvição e pronúncia. Se não é CAI, eu vou para o RESE. Aí eu vou olhar para os incisos do artigo 581, os incisos do artigo 581 do CPP. Atenção para o seguinte, vamos lembrar que nas aulas eu marquei com você de preto vários incisos, e esses que estão marcados de preto são hipóteses hoje que são decisões que competem ao juiz de execução penal. Então essas situações que são marcadas de preto, aí no artigo 581, não são decisões mais passíveis de serem impugnadas por meio de recurso em sentido estrito. Elas podem ser impugnadas por meio do agravo em execução. Tome esse cuidado. O recurso em sentido estrito, pessoal, vamos lembrar o detalhe mais importante da interposição dele. A interposição dele, você vai colocar o artigo 581 e o inciso relativo à decisão. Esse inciso, atenção, tá? Esse inciso do 581, geralmente o que foi cobrado é o rese de pronúncia, que é o inciso 4 do artigo 581 do CPP. Agora, um outro aspecto que eu quero destacar é a necessidade do pedido de retratação, artigo 589 do Código de Processo Penal. E aí na estrutura do rese? Na estrutura do rese vai depender. O rese de pronúncia, que foi o rese que sempre foi cobrado, a gente vai trazer as preliminares que vão ser nulidades, prova ilícita e extinção de punibilidade. Já no direito, no mérito, nós vamos falar igual uma alegação final por memorial do rito do júri. Então nós vamos começar olhando para a absolvição sumária do 415, depois a gente vai começar olhando para a impronúncia, depois a gente vai para a desclassificação para crime que não é doloso contra a vida, e aí nós vamos para na hipótese de pronúncia. Se for hipótese de pronúncia, o que eu quero destacar para vocês? O teto da pronúncia é o teto mais baixo possível, porque a pronúncia significa que o nosso cliente vai a júri e os jurados vão ter que julgar de acordo com a pronúncia. Eles não podem ultrapassar o teto da pronúncia. Se o jurado não pode ultrapassar o teto da pronúncia, nós vamos jogar esse teto lá para baixo. Agora,
Atenção aqui, hein? Vamos jogar o teto para baixo? Vamos jogar o teto para baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar que, se for caso de pronúncia, no rese, primeiro, eu vou pedir o afastamento de causa de aumento de pena, eu vou pedir o afastamento de qualificadora, mas eu não vou alegar hipótese de causa de redução de pena. Cabe alegar, portanto, um homicídio privilegiado? Não cabe, porque o juiz nem pode reconhecer o homicídio privilegiado para mandar a júri. Então, o juiz, ele pode reconhecer a tipificação no sentido de se o crime é simples ou qualificado e se tem causa de aumento de pena. Então, a gente vai afastar eventual qualificador e afastar eventual aumento de pena. É claro que você pode pedir uma desclassificação, se ele vai ser pronunciado, de feminicídio para o homicídio. Afinal, o teto do feminicídio é mais alto que o teto do homicídio. Só que atenção, quando você está pedindo essa desclassificação de crime doloso contra a vida para outro crime doloso contra a vida, você não usa o 419. Porque o 419 ele diz respeito apenas à desclassificação de crime doloso contra a vida para crime que não é doloso contra a vida. Então, no caso da pronúncia do 413, parágrafo 1º, é só se a gente for pedir desclassificação de feminicídio para homicídio, por exemplo, ok? Aí você pede o provimento, conhecimento, fechamos o rese. Temos o agravo e execução que está lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Atenção para o agravo e execução, porque ele tem uma estrutura praticamente idêntica à do rese. O que muda? Primeiro, o juiz de execução penal vai ter proferido a decisão e você vai recorrer dessa decisão. O agravo e execução tem fundamento no artigo 197 da LEP, mas nós vamos pedir nele também a retratação conforme o artigo 589 do CPP. Na estrutura do agravo e execução, endereçamento para o egrégio tribunal. Prazo do agravo e execução, a tempestividade, 5 dias com base na súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos então para a estrutura. Você pode ter eventualmente preliminar? Pode, mas o elemento essencial do agravo e execução é rebater as decisões, rebater os argumentos trazidos pelo juiz de execução penal, ok? Pede provimento, pede conhecimento, provimento, fechou esta peça. Já caminhando para os embargos infringentes e de nulidade. Nos embargos infringentes e de nulidade, o que nós alegamos, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter nos embargos infringentes de nulidade uma decisão não unânime desfavorável à defesa, ou seja, o Tribunal de Justiça está julgando uma apelação, está julgando um recurso de distrito e proferiu uma decisão não unânime desfavorável à defesa. Nós vamos fazer o que então? Opor os embargos infringentes e de nulidade. Fique atento ao verbo. O verbo é opor. Eu vou opor. A ação é de opor os embargos infringentes e de nulidade. O endereçamento da tua petição de oposição desses embargos é para o desembargador relator. Lembre disso, hein? Desembargador relator. Já as razões serão endereçadas para o egrégio tribunal. O fundamento da peça é o artigo 609, parágrafo único do CPP, prazo de 10 dias, conforme está lá no 609, parágrafo único do CPP. Tudo bem, professor, e aí o que eu faço nos meus embargos infringentes e nulidade? Você simplesmente vai reforçar os argumentos do voto vencido. Vamos lembrar que os embargos infringentes, ele tem como finalidade fazer prevalecer no tribunal o voto vencido. Então você vai dizer o porquê que o voto vencido é o voto correto, por que tem que prevalecer o voto vencido no caso concreto, ok? Depois disso, tá? Já estamos quase terminando aqui a nossa revisão. Vamos falar rapidamente dos recursos para os tribunais superiores. Recurso ordinário em habeas corpus, o RO de HC. RO de HC cabe quando o T de tribunal denega a ordem de habeas corpus. Não importa se o T de tribunal denega a ordem de habeas corpus à unanimidade ou por maioria, não importa. Atenção, mas e se o habeas corpus é denegado pelo juiz da vara criminal ou da vara federal? Aí vai caber o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 10. Portanto, para nós falarmos em RO de HC, quem vai denegar a ordem? O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Eu não vou pôr Supremo aqui, porque se o Supremo denega a ordem, eu não vou ter, em tese, como interpor um RO de HC para uma outra instância, porque não existe. O Supremo é a última instância, em tese. Agora, o que é importante notar? Aonde está fundamentado o RO de HC? Artigo 30 da Lei 8.038 de 90. E aí você vai lembrar do seguinte: primeiro, vamos fazer uma petição de interposição? Vamos, mas essa petição de interposição do RO de HC é endereçada para o desembargador presidente do tribunal,
caso o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal tenha denegado a ordem. Agora, se quem denegou a ordem foi o Superior Tribunal de Justiça, nós vamos interpor esse recurso para o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, ok? Aí o que vai acontecer na fundamentação? Veja, se eu estou interpondo um recurso perante o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, porque eles denegaram a ordem de habeas corpus, o meu fundamento desse recurso vai ser o artigo 30 da Lei 8.038 de 90 e o artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição da República. Agora, se quem denegou a ordem foi o Superior Tribunal de Justiça, o endereçamento da peça vai ser para o ministro-presidente do STJ, mas o fundamento vai ser o artigo 30 da Lei 8.038 de 90 e o artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição, porque o fundamento na Constituição vai depender de quem vai julgar o meu recurso. Então, se quem vai julgar o meu recurso é o STJ, eu vou falar do 105. Se quem vai julgar o meu recurso é o STF, eu vou falar do 102. O endereçamento da peça das razões vai ser para o egrégio Superior Tribunal de Justiça ou o egrégio Supremo Tribunal Federal. E aí, basicamente, na peça, a tese você vai rebater o que veio no acórdão do julgamento do habeas corpus. Aí nós vamos para o recurso especial e o recurso extraordinário. O que nós vamos ter que lembrar do especial e do extraordinário, pessoal? No especial e extraordinário, você vai ter uma decisão unânime. Se a decisão é unânime e viola a lei federal, nós vamos falar em recurso especial, ou seja, o enunciado está citando um dispositivo específico de lei federal, Código Penal, CPP, etc. A gente vai falar em especial. Ah, não, mas o acórdão unânime, ele desafiou o texto constitucional. Ele citou lá o artigo 109 da Constituição. Nós vamos falar em recurso extraordinário, ok? O recurso extraordinário, pessoal, nós vamos ter como fundamento, o recurso especial, aliás, vai ter como fundamento 638 do CPP, 1029 do CPC e 105, 3A da Constituição. Se for recurso extraordinário, 638 do CPP, 1029 do CPC e artigo 102, 3A da CF. Qual que é o ponto principal se cair o especial, principalmente? Se cair o especial, nada de desespero, porque nós vamos lembrar de jogar com o regulamento embaixo do braço. Nós temos que garantir pontos pelas formalidades exigidas nessa peça. Então, quando a gente fala no recurso especial, eu vou lembrar para você do 1029, inciso 2 do CPC, porque lá no 1029, inciso 2 do CPC, nós temos alguns artigos marcados que eles te trazem das hipóteses de cabimento do recurso, ou seja, as hipóteses de admissibilidade desse recurso. E o que nós temos que colocar nesse tópico no recurso especial? Primeira coisa, hipótese de admissibilidade, é mostrar qual artigo de lei apontar, sem discorrer sobre nada, só dizer, olha, o recurso trata da violação ao artigo 25 do Código Penal, está presente, portanto, a hipótese de cabimento do artigo 105, 3A da CF. É só isso. Tá? Então, quando se for colocar a hipótese de cabimento, a gente tem que falar do dispositivo legal que foi violado. Em segundo lugar, a gente vai falar ainda do pré-questionamento. E o pré-questionamento significa a matéria que eu estou trazendo aqui, ela foi enfrentada pelo tribunal de origem, súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. Já no caso do extraordinário, nós vamos lembrar que nós temos hipótese de cabimento, que é a indicação do dispositivo constitucional que foi violado, por exemplo, se violou 109, inciso 4 da Constituição, você vai dizer que o recurso, ele trata do artigo 109, inciso 4 da Constituição, na violação direta desse dispositivo. Nós vamos falar, por outro lado, da súmula 282 do STF, que fala do pré-questionamento, ou seja, matéria constitucional que está sendo levada à Suprema Corte foi debatida no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, e, por fim, a repercussão geral, ou seja, você vai ter que pegar ali e reproduzir, conforme o artigo 102 da Constituição, lá no parágrafo 3º, você vai reproduzir o conteúdo do 1035, parágrafo 1º do CPC. Você simplesmente vai dizer que a repercussão é geral, e aí conforme 1035 você vai discorrer a respeito disso, você vai transcrever o 1035, parágrafo 1º, ok? No mérito desses recursos, você vai apontar a violação à lei federal ou a Constituição da República. Pedido vai depender do que você está alegando na tese. Você pode pedir anulidade, você pode pedir absolvição, você pode pedir redução de pena, etc. Ok? E para finalizar, última peça que eu quero falar com vocês, revisão criminal. Atenção para a revisão criminal, por quê? Revisão criminal, o enunciado vai falar para você que
houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, porém essa sentença ela é injusta, essa sentença ela é uma sentença que tem um erro judiciário. O que são as hipóteses de erro judiciário? Estão lá no artigo 621 do CPP. As finalidades da revisão criminal estão no 626. Eu posso buscar então na revisão criminal sempre a nulidade, a prova ilícita, a absolvição, eu posso buscar redução de pena, desclassificação, modificação de regime, etc. Tá? A revisão criminal, como ela é uma ação, a gente vai fazer numa petição só. O endereçamento é o seguinte: se quem cometeu o erro foi o juiz de primeiro grau ou o tribunal, desembargador, presidente do tribunal. Se quem cometeu o erro foi o STJ, ministro-presidente do STJ. Se quem cometeu o erro foi o STF, ministro-presidente do STF. Qualificação completa, vou requerer a revisão criminal com fundamento no 621 incisos e 626. Vamos lembrar o seguinte: a revisão criminal pode ser proposta a qualquer tempo, inclusive após a extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena. Segundo, professor, mas e aí, como que eu faço a peça? A estrutura da parte do direito é igual à estrutura de uma alegação final por memorial. Você vai falar das preliminares, vai falar do mérito, vai falar de pena. Só que atenção, o fundamento dessas teses sempre vai ser, você vai usar a estrutura da alegação final por memorial para achar as teses, porém, você vai sempre considerar aqui que o nosso pedido e o fundamento da tese é 621 e 626. Então, se você citar, por exemplo, o 386, lembra de citar o 626, por quê? O 386 não é o correto é citar o 626. Aí nós vamos fazer os nossos pedidos lembrando da justa indenização, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, sintam-se todos vocês desde já fortemente abraçados por mim, sintam-se vocês desde já recebendo toda a energia positiva para você fazer essa prova com uma tranquilidade, fazer uma prova, uma boa prova, ter um bom desempenho, porque eu tenho certeza que se você fizer uma boa prova e ter um bom desempenho, você vai ser aprovado. Sinta aqui de mim também todo o desejo de que você esteja recebendo agora boas energias, bastante tranquilidade, para que a gente possa pular esse degrau e aí conquistar a tão sonhada por muitos inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Um forte abraço a todos e nos vemos na porta-prova. Quem é de Curitiba, quem não é, fica aqui mais uma vez um forte abraço do seu professor. Nos vemos hoje no final da tarde para os apontamentos a respeito dessa prova, mas eu tenho certeza aqui que a sensação de todos nós é já dever cumprido e principalmente ao final da prova é que eu fiz tudo o que eu podia e o que eu pude foi o suficiente. Eu tenho certeza que isso vai ser o suficiente para nós sermos aprovados. Um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia, meus aprovados. Hoje é o dia do teu sucesso. Hoje é o dia da tua aprovação. Eu quero todo mundo com energia lá em cima. Eu quero hoje o pensamento voltado em detonar a FGV. Eu fui condicionando vocês para chegar nesse dia com a cabeça erguida. Chegando nessa prova com a cabeça para cima e falando eu vou passar e ponto final. Beleza? Vamos aqui dar uma revisada em direito penal, parte geral. Meus amores, não tem como a gente falar de direito penal sem falar do princípio da legalidade previsto no artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Lembra que não há crime nem sanção penal sem lei penal que o preveja. Mas para ser um crime previsto, um crime válido e uma sanção válida, tem que ser uma lei válida para o prever. Por exemplo, como caiu no último exame, a gente sabe que na lei de execução penal, eu tenho a previsão das faltas graves. E somente uma lei de execução, a lei de execução penal pode prever as faltas graves. Se eu tiver outra qualquer lei prevendo falta grave, é uma previsão inválida. E eu vou estar ferindo, então, o princípio da legalidade. É isso que eu quero dizer, certo? Mas também nós trabalhamos outros diversos princípios. E quando eu trabalhei o princípio da lesividade com vocês, por exemplo, eu falei para a gente tomar atenção que tem uma diferença entre o crime de dano e o crime de perigo. Crime de dano, a maioria dos nossos crimes o são. Mas eu tenho os crimes de perigo, que se dividem em perigo abstrato e perigo concreto. Quando eu falo de crime de perigo abstrato, é o seguinte: basta que o agente pratique aquela conduta de risco prevista naquele tipo penal e aquele crime está tipificado.
E aí eu trouxe, por exemplo, o exemplo para vocês do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é conduzir, dirigir embriagado. Então, basta que o cara dirija embriagado, que ele já está cometendo um crime de perigo abstrato. Não precisa que ele dirija embriagado e machuque alguém. E aí é muito fácil para a acusação, porque ele só precisa dizer que o Cleverton estava dirigindo embriagado. E aí o que mais me importa, que a FGV adora cobrar, e eu ficaria bem ligado nessa hipótese aqui, é do perigo concreto. Porque quando eu falo de crime de perigo concreto, eu tenho a previsão no tipo penal da conduta de risco. Mas além da conduta de risco, eu tenho que ter um perigo efetivo para outro bem jurídico, para o bem jurídico de outra pessoa. Então, note, para eu ter um crime de perigo concreto, para ele se consumar, para ele se tipificar, além de preencher a conduta de risco, essa conduta de risco tem que efetivamente expor outrem a perigo. O que eu estou querendo dizer? FGV ama, idolatra crime de incêndio. Mas crime de incêndio é um crime de perigo concreto. Ou seja, não basta eu colocar fogo em algum lugar para eu responder pelo crime de incêndio. Além de praticar a conduta de risco crime de incêndio, eu tenho que, com o incêndio, expor a vida dos outros a perigo, por exemplo. Aí sim, eu estou consumando o crime de incêndio. Se eu colocar fogo num galpão bem distante, não tenha ninguém perto, não estou ferindo, expondo a vida de ninguém a risco, eu não vou estar cometendo o crime de incêndio. Então, a minha conduta vai ser atípica. É esse raciocínio que você tem que ter. Um outro crime de perigo concreto que a FGV adora colocar é do abandono de incapaz. Então, não basta eu abandonar minha filha no mercado. Eu tenho que abandonar a minha filha no mercado e expor a vida dela em perigo. Se eu deixar a minha filha no mercado protegida e ela não estiver correndo perigo, eu não vou responder pelo crime de abandono de incapaz. Porque, além da conduta de risco, eu tenho que efetivamente expor a perigo. E aqui, quando eu estou falando de perigo concreto, a vida da acusação ela piora um pouquinho. Porque, além de provar que eu pratiquei a conduta de risco, ela tem que provar que eu pratiquei a conduta de risco e, com essa conduta de risco, eu efetivamente ofereci, expus em perigo a outra pessoa. Certo? Pessoal, não tem como a gente não falar do conceito de crime. Crime, para ter crime, eu tenho que ter, vamos bater nisso? Vamos sim, um fato típico, antijurídico e culpável. Se eu estou falando de fato típico, eu não vou passar pelo fato típico sem falar das formas de conduta. Até porque é uma das minhas apostas para a tua prova. Quais são as formas de conduta? Eu posso ter o crime comissivo, que são aqueles crimes que dependem de uma ação para acontecer, e a maioria dos nossos crimes o são. Mas eu também posso ter o crime omissivo, que são aqueles crimes que são cometidos por um deixar de agir. Só que os crimes omissivos, eles se subdividem em omissivos próprios, em que o dever de agir vem da própria lei. Então, é quando eu posso cometer um crime de omissão de socorro, é quando eu posso cometer um crime de abandono material. E é esse tipo penal que eu respondo. Mas eu também tenho os crimes omissivos impróprios, ou, se você quiser chamar, os crimes comissivos por omissão. Eles são sinônimos. E quando eu falo de crime omissivo impróprio, eu estou falando que o dever de agir vem da posição de garante, posição de garante, posição de garante. Ou seja, a posição que você está, você é obrigado, você tem o dever de proteger, você tem o dever de cuidar, você tem o dever de vigiar. E se assim você não fizer, você vai responder pelo resultado. Então, você responde como se você tivesse praticado aquele crime efetivamente, como se você tivesse cometido uma ação. E aqui eu sempre chamo atenção, principalmente pelos pais. É aquela mãe que sabe que o padrasto estupra a filha de 11 anos. Essa mãe que sabe que o padrasto estupra a filha de 11 anos, ela vai responder por estupro de vulnerável, mesmo que ela não estupre a filha de 11 anos. Mas ela responde pelo resultado.
porque ela está na posição de garante. Então, ela responde por estupro de vulnerável por omissão. Da mesma forma, o salva-vidas, e vocês sabem, quem adora o salva-vidas é FGV. Ele vai responder pelo resultado por omissão, porque ele está na posição de garante. E puxando o gancho ainda do fato típico, lembra do nexo de causalidade. Se eu estou falando de nexo de causalidade, é muito fácil a gente saber quando a conduta principal já liga o resultado. Putz, esse nexo de causalidade aqui é muito fácil a gente saber. Eu tenho uma conduta principal que gera o resultado. Mas eu posso ter uma conduta principal, várias concausas e um resultado. E é aqui que mora o perigo. Mas eu vou chamar atenção no que eu acho mais importante para esse momento de prova de vocês. Lembra das concausas? Lembra da concausa relativamente independente e superveniente, que é aquela concausa que vem depois da conduta principal, que é aquela concausa que rompe o nexo de causalidade entre a conduta principal e o resultado? Quando eu tiver diante a concausa relativamente independente, superveniente, ela rompeu o nexo de causalidade, o agente, o autor da conduta principal, responde só pelo que ele fez. Certo? Presta atenção nisso aqui com carinho. E nós falamos também das causas que afastam o tipo penal. E aqui, queridos, presta atenção no princípio da insignificância. O princípio da insignificância, vocês identificarem, está tudo certo. Não é difícil, porque é uma lesão ínfima ao bem jurídico de outro. Ou seja, eu não chego a lesionar efetivamente o bem jurídico de outra pessoa. Logo, eu não preencho a tipicidade material. A questão é que eu tenho casos em que eu não vou fazer incidir o princípio da insignificância. Eu tenho hipóteses que não incidem o princípio da insignificância. E sabe quem vai ter que lembrar disso na hora da prova? Você. Que hipóteses que não vale o princípio da insignificância? Lei Maria da Penha. Tráfico de drogas. Crime contra a administração pública. Qualquer crime violento. Pode ser crime patrimonial violento. Não incide o princípio da insignificância. Beleza? Se eu estou falando de erro de tipo essencial, é quando o cara não sabe o que faz. Ele tem uma falsa percepção da realidade. É o cara que não é criminoso. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe que ele está preenchendo aquele tipo penal. E o erro de tipo essencial, a conclusão, a consequência, é que se ele for invencível, ele torna a conduta típica. Se ele for vencível, ele afasta o dolo e a pessoa responde pelo crime na modalidade culposa. Se existir essa previsão. Se não existir, a conduta é típica. Eu sou defesa, eu sempre vou falar que ele é invencível. Certo? E aí eu tenho as excludentes e licitudes, estão lá no artigo 23, mais o consentimento do ofendido. E nós falamos também do fato ser culpável. E quando eu falo do fato ser culpável, a gente falou dos inimputáveis, que afasta a imputabilidade. A gente falou do erro de proibição, que está no artigo 21, que afasta a potencial consciência da ilicitude. E o erro de proibição, meu amor, o agente, ele sabe o que faz, mas ele não sabe que é ilícito. E nós falamos das causas de inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica, lá do artigo 22. Nós falamos também dos concursos de crimes. Se liga. Concurso material do artigo 69 soma pena, ou seja, vai piorar a vida do réu. Concurso formal perfeito exaspera a pena. Opa, seria melhor para o réu, né? Assim como o crime continuado ou continuidade delitiva também exaspera a pena. Então, é melhor para o réu. E se eu estou numa peça que coloca concurso de crime, eu vou olhar sempre os que vão melhorar a vida do meu réu, para melhorar a vida dele na minha peça também, e defender isso. E falamos do concurso de agente. Presta atenção.
Para ter concurso de agente, tem que ter liame subjetivo. E para ter liame subjetivo, um tem que saber da atuação do outro. Um tem que saber da atuação do outro. Isso é concurso de agência, tá? E se liga com a cooperação dolosamente distinta. Se liga com a cooperação dolosamente distinta. É a exceção prevista no Código Penal, parte geral. Quando eu tiver diante a cooperação dolosamente distinta, os agentes da mesma empreitada criminosa, cada um responde pelo seu dolo, porque um tinha o dolo diferente do outro. Certo, queridos? E vamos bater rapidinho aqui na parte da pena. Se eu estiver falando de reincidência, você vai calçar a sandália da humildade e vai fazer o checklist. Se eu estiver falando de reincidência, você vai passar pelas 4 fases da reincidência, certo? Checklist. Eu tenho um crime anterior, eu tenho uma condenação transitada em julgado, e eu tenho a prática de um novo crime. Esse novo crime, ele foi cometido antes ou durante o período depurador. Lembra, o período depurador, na regra, é o prazo de 5 anos a contar do fim da pena. Professora, e se esse novo crime ele cometeu depois do período depurador? Ele não é reincidente. E se ele não é reincidente, o oposto de ser reincidente é ele ser primário. E se cair reincidência na tua prova e você detectar que ele não é reincidente, você tem que escrever que ele é tecnicamente primário. Certo, querido? Pessoal, lembra, falou de regime, fixação de regime, vai no artigo 33, parágrafo 2º do teu Código Penal. Lá estão as emissões para todas as súmulas. Lei de execução penal. Qualquer fato. Olha, falou de competência de juiz da execução penal, artigo 66 da LEP. A competência do juiz da execução penal. Artigo 66 da LEP. LEP, Lei 7.210/84. O que o juiz da execução penal é competente está previsto lá no artigo 66 da LEP. Ei, o juiz, eu quero recorrer da decisão do juiz da execução penal. Juiz da execução penal, eu quero recorrer a agravo e execução. Artigo 197 da LEP. Lei 7.210 de 94. Moçada, estamos junto demais. Bora para cima. Para você que está aqui em Curitiba, até daqui a pouco, na porta da tua prova. Para você que não está aqui em Curitiba, sinta-se desde já abraçado, toda energia positiva para vocês. Tamo junto demais. Bora para cima.